Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de replicação do DNA. Você sabia que todas as células do seu corpo, independentemente do tecido no qual ela está inserida, possuem o mesmo DNA? Então, uma célula sua neural possui o mesmo DNA que uma célula muscular sua, ou até mesmo que uma célula de sua pele. Para entender isso, vamos lembrar de como essa molécula de DNA chegou aí no núcleo da sua célula. A molécula de DNA que está presente aí em cada uma das suas células estava no gameta dos seus pais e foi transmitido para você por meio da fusão desses gametas, pelo processo que a gente conhece de fecundação. Assim que a sua primeira célula foi formada, a célula ovo ou zigoto, ela se multiplicou loucamente até formar o bebezinho que cresceu e originou você. Mas como que esse processo aconteceu? Por meio de sucessivas divisões celulares, chamadas de mitoses, que acontecem sempre após a duplicação de todo o DNA presente na célula. Esse processo de duplicação também é chamado de replicação do DNA e acontece durante a fase do ciclo celular chamado de intérfase. Esse processo de replicação acontece em três principais etapas, chamadas de iniciação, alongamento e terminação, e tem a participação de várias enzimas. O processo de iniciação acontece em regiões específicas do DNA, chamadas de origem de replicação. Inicialmente, essas fitas de DNA vão se abrir por meio da atuação de uma enzima chamada de helicase, está aqui representada em amarelinho. Essa enzima é como se fosse uma tesourinha que vai cortando as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenadas, aquelas ligações que ligam aqui essa dupla fita de DNA. Em seguida, uma enzima chamada de primase vai inserir um pedacinho de RNA em ambas as fitas que vão ser duplicadas. Você não ouviu errado, é RNA que é o pedacinho de ácido nucleico que vai ser inserido e será complementar à fita de DNA que vai ser duplicada. Esse pedacinho de RNA, que é chamado de primer, é importante porque a DNA polimerase, o principal ator responsável pelo processo de replicação, ela só atua se ela reconhecer uma sequência de RNA. Assim que a DNA polimerase se liga ao primer, inicia a segunda etapa da replicação, que é chamada de alongamento. Essas enzimas, a DNA polimerase, ela vai percorrendo as duas fitas de DNA que vão ser replicadas e vão incorporando nucleotídeos que possuem bases nitrogenadas complementares à fita de DNA que vai ser duplicada. É importante vocês saberem que a fita de DNA que vai ser duplicada, no caso essa aqui e essa aqui que eu estou apontando para vocês, que são as fitas originais, são chamadas de fitas molde. Agora, essas novas fitas que vão sendo formadas a partir da fita molde, elas são chamadas de fita contramolde. E vocês têm que lembrar uma coisa, que a complementaridade das bases acontece da seguinte forma: a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. E como eu falei anteriormente, vocês têm que saber que o processo de replicação acontece nas duas fitas de DNA, sendo que uma fita ela é sintetizada de modo contínuo, como vocês podem ver aqui nessa animação. E a outra fita é sintetizada em fragmentos, em pedaços, que é chamado de fragmentos de Okazaki. Isso acontece porque o DNA vai sempre ser replicado no sentido 5' 3'. E finalmente acontece a última etapa da replicação, que é chamada de terminação, onde uma outra DNA polimerase vai retirar os primers iniciadores das duas fitas e uma outra enzima, DNA ligase, vai ligar os fragmentos de DNA uns aos outros. Uma coisa importantíssima que vocês têm que saber: percebam que as duas células novas formadas, após o processo de divisão celular, vão ser compostas por uma fita antiga, que pertencia à célula mãe, à célula original,
e uma fita nova, recém-sintetizada. Então, a gente diz que a replicação do DNA é semi-conservativa, né? Ou seja, apenas metade do DNA que estava presente nas células parentais é mantido na nova célula. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre o processo de replicação do DNA. Um grande beijo e até a próxima videoaula.